Capítulo 5. O cérebro que muda a si mesmo. Michael Bernstein, um cirurgião de olho e jogador de tênis. E um dia, enquanto Michael jogava tênis, o seu oponente lhe disse que seu balanço estava um pouco ruim. Depois do jogo, Michael entrou no seu carro e começou a dirigir em direção ao banco em Birmingham, no Alabama. Quando foi sair do seu carro após ter chegado ao seu destino, ele tentou levantar uma das suas pernas para sair do carro, mas não conseguiu. O médico da sua família, o Dr. Lewis, foi contratado. Ele sabia que o Dr. Bernstein era levemente diabético e tinha um problema com colesterol, e que sua mãe havia tido diversos AVCs. Sabia que o cirurgião era um ótimo candidato a ter um AVC, e logo injetou heparina em sua veia. Heparina é um anticoagulante. Os AVCs são causados por coágulos que se formam no cérebro e impossibilitam a circulação de sangue. Portanto, a decisão do Dr. Lewis foi certeira. Ao chegar no hospital, Bernstein foi levado até um aparelho de ressonância magnética, onde foi possível observar que a parte direita do seu sistema motor, o cérebro, estava defeituosa. Neste momento, todo o lado esquerdo do seu corpo estava paralisado. Os lados controlados e as suas respectivas regiões de ativação do cérebro são espelhadas. Ele passou uma semana em tratamento intensivo, onde ele mostrou uma melhora. Depois de uma semana de terapia física, terapia ocupacional e terapia de fala, ele foi enviado para uma instalação de reabilitação e após isso foi enviado para casa. No geral, ele recebeu um tratamento típico de pós-AVC, mas ele ainda tinha problemas com a mão e a perna. A sua mão não era capaz de realizar o movimento de pinça. Ele, como ambidestro, conseguia antes do seu AVC fazer cirurgias com ambas as mãos. Agora ele não era capaz de usar um garfo, trazer uma colher até a sua boca ou abotoar seu casaco. Dr. Bernstein foi uma das primeiras pessoas a ir à clínica de terapia Taub para realizar a terapia de restrição de movimento induzido. Esse tipo de terapia consiste em uma família de terapias com pelo menos 10 variantes. Consiste em mover um membro de forma isolada para recuperar sua mobilidade e recuperar a sua capacidade sináptica. Essa terapia ela foi desenvolvida por Edward Taub, enquanto o programa estava em fase de testes. O programa dele com a terapia foi bem rápido. Ele fez o tratamento junto com a mulher que teve um AVC após ter um bebê. Eles transportavam latas de uma prateleira até a outra, lavavam mesas e limpavam as janelas do laboratório para engajar os braços em movimentos circulares. Para fortalecer as redes neurais e desenvolver controle, eles esticavam elásticos grossos com os seus dedos fracos. Em apenas 2 semanas ele já era capaz de escrever com sua mão esquerda. No final da sua estadia, ele já era capaz de jogar, rabiscar e pegar pequenos pedaços de azulejo, e após isso colocá-los no local apropriado em um quadro. Ele continuou fazendo outros tratamentos, conseguiu continuar sua vida apesar de um problema na perna esquerda que procurou corrigir posteriormente. Edward Taub nasceu em 1931, no Brooklyn. Estudou em escola pública e graduou quando tinha apenas 15 anos. Ele estudou behaviorismo com Fred Keller. O behaviorismo é uma teoria psicológica que procura estudar psicologia através do comportamento observável. A ideia central do behaviorismo é de que o comportamento é direcionado à recompensa, como quando ratos pressionam um botão para receber um shot de dopamina. Seu formulador era B.F.F. Skinner. Taub desenvolveu uma forma de observar os ratos e documentar suas atividades que era bem sofisticada, chamada Diário do Rato. Com o Diário do Rato, Taub desprovou uma das teorias de Fred Keller. Taub passou a estudar o sistema nervoso em um laboratório de neurologia experimental, aonde passou a fazer desaferentação experimental em macacos. A desaferentação é uma perda ou interrupção das vias sensoriais aferentes. Um macaco desaferentado não consegue saber onde seus membros afetados estão no espaço, ou até mesmo sentir qualquer um deles quando tocados. Na época existia a ideia de que todo movimento ocorre em resposta a algum estímulo. Esta ideia proposta por Sherrington estava prestes a ser desafiada. Ele chegou a essa conclusão desaferentando os nervos de macacos e percebendo que estes não conseguiam se movimentar. Taub, tentando replicar os resultados de Sherrington, desaferentou o braço de alguns macacos e amarrou o outro. Dessa forma, o macaco precisava utilizar o braço desaferentado para se alimentar e o fez.
Depois de provar que seus professores e Sherrington estavam errados, ele continuou a ver a mesma cena se repetir diversas vezes no laboratório. Os Sherringtonianos procuraram problemas com a sua metodologia e resultados. Todd desaferentou os dois braços de um macaco e ele os moveu. Ele chegou à conclusão de que os macacos aprendiam a não utilizar o braço desaferentado para evitar o choque espinhal, que é um período no qual os neurônios encontram certa dificuldade em disparar, dificultando o movimento. Sem um reforço positivo, os animais desistiam, e ele provou isso. Em 1981, Todd conseguiu um laboratório próprio de neurobiologia comportamental em Silver Spring, Maryland. Todd estava fazendo seu trabalho com macacos quando Alex Pacheco, um estudante de ciência política da Universidade de George Washington, em Washington, se voluntariou para trabalhar em seu laboratório. Pacheco disse que queria se tornar um pesquisador na área da medicina, mas não disse que fazia parte do PETA, em português Pessoas pelo Tratamento Ético de Animais. Pacheco estava romanticamente envolvido com Newkirk, a cofundadora do PETA. O PETA era contra toda a pesquisa médica envolvendo animais, até mesmo pesquisas que buscavam a cura do câncer, doença do coração e AIDS. O objetivo de Pacheco era o de libertar os 17 macacos do laboratório. Por causa da desaferentação, os macacos não sentiam dor nos braços, eles se machucavam e não percebiam. Às vezes eles agiam como se os próprios braços fossem objetos alheios e os mordiam. Ainda em 1981, enquanto Todd estava fora por 3 semanas de férias, Pacheco entrou no laboratório o arrombando e tirou fotos do que parecia uma tortura gratuita dos macacos. Com as fotos, ele persuadiu as autoridades de Maryland e a polícia a se mobilizarem. Quando voltou ao seu laboratório, ele ficou chocado pelo circo armado pela mídia que se formou ali. Todd foi demonizado e comparado ao Dr. Mengele, o Anjo da Morte, pelos integrantes do PETA e outros ativistas dos direitos dos animais. Todd foi preso e jurado de morte por inúmeras vezes. No final de sua estadia na prisão, ele foi absolvido e os macacos voltaram magicamente para o laboratório. Testes de sangue mostraram que os animais estavam extremamente estressados pela sua viagem de 2.000 milhas. Um dos macacos, Charlie, havia sido mordido e foi morto por uma overdose de um medicamento dado pela corte. Em 1986, quando ele foi contratado pela Universidade do Alabama, existia um certo pânico de que a situação se repetiria, mas a cabeça do departamento de psicologia sabia que o seu trabalho falaria por ele. Posteriormente, ele fundou uma clínica na qual conseguiu ajudar diversas pessoas. Uma delas foi Nicole von Ruden. Nascida em 1967, ela foi uma professora em uma escola primária e também uma produtora na CNN para o programa Entertainment Tonight. Ela era bem ativa, adorava fazer rafting e andar de bike pela montanha. Correu uma maratona e foi ao Peru para fazer a trilha dos Incas. Quando ela tinha 33 anos, ela foi diagnosticada com um glioma. Glioma. Os gliomas são tumores primários que se originam no parênquima cerebral. Eles variam em grau de neoplasia, local, tratamento e prognóstico. O tronco cerebral. Ela foi até a Universidade da Califórnia, em São Francisco, onde disseram que para ela sobreviver precisaria tomar doses imensas de radiação. Isso funcionou, mas ela teve seus movimentos prejudicados. Ela foi levada até a Todd, onde ela conseguiu se recuperar e voltar a abotoar suas camisas, coisa que ela pensou que nunca mais seria capaz de fazer. Em uma noite, vários pacientes da clínica foram jantar, e a mesa ficou no mínimo bagunçada. A comida voava por cima da mesa, com todo mundo tentando comer com seus braços afetados. Todd descobriu uma numerosa quantidade de princípios de treino. O treinamento é mais efetivo se a habilidade se correlaciona com a vida cotidiana e deve ser realizada de forma massiva. Muitos desses princípios de treino são utilizados na aprendizagem de uma nova língua, e como no aprendizado da língua, as crianças se mostravam mais predispostas a aprender do que os adultos, já que os seus cérebros são mais plásticos.
O próximo caso a ser analisado é o de Frederick Lincoln. Ele teve um AVC enquanto ainda estava no útero de sua mãe. Quando ele tinha 4 meses e meio de idade, ficou claro que algo estava errado. Frederick não poderia caminhar ou andar como outras crianças. Ele não conseguia falar antes dos 3 anos. Aos 7 meses, ele teve um ataque epilético e o seu braço ficou colado no seu peito. Na ressonância magnética foi visto que um quarto do seu cérebro estava morto. Ele foi diagnosticado com paralisia na parte esquerda do seu corpo. Aos 4 anos, ele foi à clínica do Dr. Tob, mas se rebelou contra o tratamento, comendo as batatas amassadas com a mão boa. Após corrigir os imprevistos, o menino melhorou e conseguia entrar para o time de beisebol. Suas habilidades motoras melhoraram significativamente. Frederick agora tem 8 anos e não tem muitos problemas para correr e jogar diversos esportes como vôlei e beisebol. Um dos macacos, Billy, estava para sofrer eutanásia. Ele foi utilizado como cobaia. Como ele era um dos macacos desaferentados da época de Pacheco, ele não tinha nenhuma região sensorial do cérebro relacionada ao seu braço. E foi isso que se observou quando ele teve seu braço tocado. Nenhuma região do cérebro se ativou. Porém, quando ele teve seu rosto tocado, a região do cérebro que corresponde ao processamento sensorial do braço se ativou. Metade da região desse mapa do cérebro tinha se rearranjado.